Julgamento Robinho. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do habeas corpus do ex-jogador Robinho, condenado por crime sexual. O Robinho está pagando uma pena lá em Tremembé, na penitenciária em São Paulo, Vale do Paraíba. Foi condenado pela justiça italiana, chegou a ter a extradição solicitada pelo Ministério Público de Milão, mas a Constituição brasileira proíbe extradição de cidadãos para cumprimento da pena em outro país, no caso seria mandar ele de volta para a Itália. Aqui no Brasil, o julgamento no STF foi interrompido em setembro, quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. Nesse momento, o placar está 3-1. Gilmar Mendes votou a favor da liberdade de Robinho, enquanto o relator Luiz Fux, o ministro Edson Fachin e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, querem manter a prisão do ex-jogador. Vamos abrir aqui com o nosso Wilson Pedroso. Capês, o estupro foi reconhecido pela justiça. Eu acho que não tem que ter liberdade. Isso é um caso muito sério. Eu acho que o Robinho, inclusive em áudios, tirou sarro da situação. Sim. Tirou sarro da situação. Eu acho que o Gilmar, com todo o respeito dele, ele está indo na contramão do que tudo que a gente estudou sobre esse caso até agora, nesse momento. Professor, assim, eu vou dizer o seguinte. Produção, tem um artigo que eu escrevi sobre o caso Robinho. Eu escrevi um artigo sozinho, depois escrevi um outro com o Emerson Tawil, que está aqui. Se você puder capturar, está publicado no site Consultor Jurídico. Eu faço uma análise jurídica deste fato. Então, mas vamos ouvir porque o assunto é polêmico. Direito não é matemática. 1 mais 1 é 2. São 2. Cíntia Nunes, nossa especialista em ética da OAB e direitos humanos. Vai você. Bom, primeiro que tudo bem que direito não é matemática, mas o HC prescinde de requisitos que são requisitos postos na lei. Então a gente teria que ter uma ilegalidade aí. Ao que me consta, até onde eu sei, não tive um acesso pessoal do processo, mas até onde eu sei, não há esse tipo de ilegalidade. Ademais, como o Wilson bem falou, foi uma coisa seríssima, reconhecida, julgada. E eu entendo que, ao se conceder um HC para que ele seja posto em liberdade, a gente coloca a situação bem desigual para tantas pessoas que estão cumprindo pena, fechados, né? Por crimes parecidos e tão sérios quanto. Então, não vejo aí por ser um ex-jogador, que aliás deveria ser o primeiro, com condições financeiras, com tudo para dar o exemplo, no sentido contrário. E se ele resolveu agir dessa forma e ainda tirando o sarro da vítima, que responda e que fique preso de acordo com a lei, nem mais nem menos, que responda como responderia qualquer cidadão brasileiro. Meu querido João Belucci, vai você. Veja, Capês, o que não se está discutindo a materialidade do caso, nada disso, é a parte formal, né, no sentido de que ele já teve a condenação na Itália e foi o ineditismo do cumprimento aqui da pena no Brasil. E a soltura dele seria realmente um movimento muito ruim da justiça, já que ele foi condenado, foi preso, as provas são fartas, segundo a Inclusive questão existe lá na áudio Itália. dele tirando sarro, essas coisas todas, sabe? Não é só a justiça, ele mesmo se entregou através dos áudios que ele mandava para o grupo de amigos. Uma investigação que até a polícia italiana colocou um microfone no carro dele, né, para capturar os áudios, enfim, foi uma investigação bem complexa e acho que eu não tô entrando nesse mérito da discussão lá na Itália, que não nos chegou a esse ponto, mas assim, seria muito ruim soltá-lo e a se lamentar, o Gilmar Mendes votou a favor, que tem um histórico de votar a favor de solturas. Muito bem. Paulo, só um segundo, eu vou pedir, você já tem o artigo no ar para colocar? Olha, quem quiser acessar o site Consultor Jurídico, Conjur, esse é o meu artigo, Caso Robinho e o não cabimento da extradição executória. Pessoal, a questão é a seguinte, o Robinho é culpado até a raiz dos cabelos. Eu defendo que ele seja processado no Brasil, novamente, com aproveitamento das provas produzidas na Itália, porque está longe de dar a prescrição, para que ele receba uma condenação aqui no Brasil pelo crime que ele praticou. Tem um entrave processual. O Tratado de Cooperação Judiciária Brasil e Itália não prevê a extradição executória, quer dizer, o transporte da pena de outro país para cá, para fins de cumprimento de pena privativa de liberdade. E aí, como eu não gosto de narrativas,
eu vou pelo direito sempre. Eu não gosto de narrativa. Então, o fato jurídico é que não cabe a extradição executória do Robinho. A lei de imigração que prevê a extradição executória é posterior ao fato. Ela não pode retroagir para prejudicar. E o que eu vivo batendo na tecla é o seguinte: não dá para o Poder Judiciário fazer coro com a mídia ou com a opinião popular. O Poder Judiciário tem que aplicar a lei, ele tem que aplicar a Constituição. Ministro do Supremo não é para dar entrevista nem ser aplaudido na rua, é para fazer valer as garantias constitucionais e a legislação. O Robinho tem que pagar pelo crime que ele fez, mas de acordo com a legislação prevista e com o Tratado de Cooperação Internacional, só cabe transporte de medida de segurança e condenação para execução do dano civil. Do Brasil para a Itália e da Itália para o Brasil. Não tem tratado de cooperação para isso. Então, deveríamos instaurar novamente o processo, pegar todas as provas, ele já teria, essa altura, sofrido uma condenação novamente aqui no Brasil. Mas fica aquele negócio do debate. Não, porque o crime é um absurdo, não sei o quê, e é mesmo. Mas o direito tem que estar acima dessas questões. Porque quando a gente dá jeitinhos num caso, porque o caso é grave, você dá jeitinho em outro. Então, essa minha posição é jurídica, puramente jurídica. Foi até um dos votos no STJ, foi nesse sentido. Então, eu acho que o Gilmar Mendes está certo. Mas, Paulo Loyola, desce a bota em mim, porque minha posição é jurídica, mas é antipática. Eu acho que quem tem que se adaptar à sociedade é a lei, e não o contrário. A lei não é imutável, a lei serve para proteger a quem tem poder, essa é a função primordial. E, mais uma vez, está exercendo essa função ao permitir que um conhecido estuprador possa vir à liberdade. E só está tendo esse direito porque tem poder financeiro e poder midiático e reconhecimento social para executar essa função. No final das contas, é uma disputa política, é uma disputa social e eu espero que apodreça na cadeia. Deveria ser decretada a prisão preventiva dele aqui, para que ele já ficasse antecipadamente preso, reinstaurasse o processo e chegasse até a condenação novamente. Você sabe se o voto do Gilmar é esse? Nesse sentido? É no sentido do não cabimento da extradição executória, por causa disso. Então, não cabe extradição executória, não cabe. Então, se não cabe nesse caso, vai caber daqui para frente. Se tiver um outro caso que não for tão grave, vai caber também. Agora, o Wilson Pedroso, o que esses caras têm na cabeça? Cachaça. Ele é jogador de futebol, Cachaça. famoso, tem a mulher que ele quiser. Você vê também o outro, o Mike Tyson, condenado por estupro. Mas Mike Tyson, eu tenho minhas dúvidas. Tá. Eu tenho o Daniel Alves e o Robinho. A questão ali é a seguinte, as pessoas falam, não, mas espera um pouco, a vítima foi acompanhada dele e entrou voluntariamente no quarto. A vítima foi vista, no caso da Daniel, beijando ele na pista de dança, depois entraram juntos no banheiro. A questão do estupro, ela é uma questão muito sutil. A partir do momento em que a vítima não quer mais... Se o Neymar não filmasse, não pegasse as câmeras, hoje ele seria acusado de estupro. Bom, ali no caso do Neymar não chegou a ter naquele relação sexual. Mas ela tentou isso. Sim. Depois... Mas estou falando de casos em que você tem provas periciais, recolhimento de espermatozoide no canal vaginal, você tem rocheados, equimoses, hematomas no corpo da vítima. Vai de madrugada com o Mike Tyson pra quê? Pra jogar baralho? Não é pra jogar baralho, mas se de repente... Tem coisa que não é mais inocente. Eu vou ver a Cíntia Nunes. Eu tinha certeza. Vou ver a Cíntia Nunes, que a mulher tá aqui. Não é pra jogar baralho, mas a partir do momento... Ela entrou até, pode ter entrado para manter relações. Mas a partir do momento que ela não gostou da maneira como ela está sendo tratada, ela quer interromper, tudo que segue dali adiante é estupro. Eu nem podia pensar diferente, né? Eu acho até que há situações em que a pessoa até se coloca numa situação um pouco mais de risco, mas o não é não, e acabou. Não tem meio não. Se ela disse não quero, qualquer coisa que passe disso é crime. E seria muito... Se a gente pensar isso no lado masculino também, os homens entenderiam da mesma forma. Então, não tem conversa. Exatamente. E outra coisa, está se confundindo uma questão no caso Robinho. O Robinho, ele já poderia estar condenado por estupro pela legislação brasileira
com base no aproveitamento das provas produzidas na Itália, sem se violar o Tratado de Cooperação Internacional. Então, quando você tem os discursos que ganham um tom emocional, eles prejudicam a análise racional. E o que se quer aqui é a observância do devido processo legal. Sabe o que é o perigo, Belucci? Nós estamos vivendo um período de casuísmo judicial. Sim. Então a imprensa faz uma pressão enorme, a decisão vai num sentido. E nós vimos que já teve muitos abusos de autoridade praticados, muitas violações de prova, e as condenações foram porque a mídia fez pressão. Então, o Poder Judiciário tem que ficar isento desse tipo de ação. Ele não pode se deixar envolver por essa questão emocional. Isso vale para 8 de janeiro, isso vale para alguns abusos que a Lava Jato cometeu, isso vale também neste caso. O Robinho tem que ser condenado, na minha opinião, pelas provas ser irrefutáveis, que não tem como não condená-lo. A legislação pune estupro, aliás, pune com pena de até 15 anos de reclusão, uma pena até superior. E ele pode e deveria ter respondido o processo aqui e não fazer esse jeitinho. Agora, nós estamos caminhando para o encerramento. Ô Belucci, explica para mim, eu não entendo o que tem esses caras tem na cabeça. Estupro coletivo, depois de embriagar a vítima numa boate. Claro que é um crime gravíssimo, que merece o repúdio, ainda mais ele tendo que dar o exemplo. Tem que estar preso, tem que cumprir a pena. Como é que você explica uma ação como essa? É inexplicável, né, Capeza? Até porque normalmente são jogadores de origem humilde, né? Não tem relação com o fato, mas é muito triste o que acontece, né? Então eles têm acesso a tudo, né? Tem muito dinheiro e acabam cometendo esses delitos bárbaros e que seja punido. Ele está sendo punido, mas como você colocou, né? Essa macarronada jurídica que vem sendo feita, especialmente pelo Supremo.